E aí, pessoal, tudo bem? Dando prosseguimento aqui às aulas de circuitos eletrônicos analógicos, né? Na parte 4 da nossa disciplina, falando sobre resposta em frequência. Na aula passada, a gente falou sobre como levantar a frequência de corte superior da resposta à frequência de um amplificador. A gente viu que essa frequência de corte depende agora mais das capacitâncias parasitas, né, que a gente chama, capacitâncias de junção dos nossos transistores. E a gente viu também como métodos de análise para estudar essa frequência de corte e aplicamos esses métodos nos amplificadores fonte comum e emissor comum. Beleza? Agora a gente vai falar um pouco sobre a resposta para amplificadores fonte comum com degeneração. Bom, então, da mesma forma que a gente tinha feito na hora que a gente foi discutir os amplificadores na aula anterior, eu já fiz uma modelagem aqui para o meu circuito de entrada, já colocando aqui informações como resistência de entrada, como resistência de polarização, né? Então eu já fiz uma modelagem um pouco mais genérica, beleza? Da mesma forma, eu posso assumir que diferentes informações podem estar contidas na minha impedância de carga aqui, tá joia? Então o que acontece? Se eu fizer agora um modelo de pequenos sinais desse circuito, né, que é o nosso amplificador fonte comum com resistência de degeneração, eu vou encontrar algo desse tipo, beleza? Agora, a priori uma pessoa pode pensar, eu vou aplicar aqui o teorema de Miller e vou simplificar demais a minha análise, o que não é verdade. Percebam o seguinte, o teorema de Miller fala que eu consigo quebrar um circuito como esse aqui em dois. Então, isso aqui me daria uma capacitância CGD2 aqui e uma capacitância CGD1 aqui. Beleza? Tá. Eu poderia aplicar um teorema de Miller também no CGS, né? E quebrar isso mais duas capacitâncias. Talvez isso seja interessante, talvez não. Mas, de uma forma geral, olhando para esse circuito aqui, não necessariamente eu tenho um ganho na resolução do meu sistema, né? Porque enquanto esse capacitor aqui já me mostra que eu tenho uma constante de tempo que depende de CGD2 e RL-RD, né, em paralelo com RD, o CGD1 já não me ajuda não, porque ele não entra em paralelo com CGS. Eu precisaria fazer mais uma aplicação do teorema de Miller aqui e calcular qual que é o ganho entre VG e VS e tal. Isso vai dar mais trabalho também. Então, nesta análise, a gente não vai levar em consideração o teorema de Miller, não. A gente vai calcular de uma forma mais direta, beleza? Então, vou usar aqui o método das constantes de tempo do circuito aberto, olhando primeiro a capacitância CGD, né? E ver qual que é a resistência RGD que ela enxerga, né? Então, eu abri a minha capacitância CGS, curto-circuitei a minha tensão de entrada e também estou olhando aqui para os terminais onde minha capacitância CGD está conectada. Tá? Para simplificar esse circuito, né, porque as contas podem ser bem complexas, o que eu posso fazer é modelar esse pedaço do circuito, né, ou seja, meu amplificador ali, né, como usando o modelo norte equivalente, né? E aí eu vou ter mais ou menos esse circuito. Então aquele componente vira isso aqui. A gente já fez essa análise, na verdade, porque esse é um amplificador fonte comum com resistência de fonte, que a gente já analisou. A questão só que eu chamo a atenção é que a tensão de entrada do fonte comum é a tensão no gate. Então seria a tensão aplicada aqui, a tensão VI. Tá? Então só chamar a atenção que esse VI aqui é esse VI aqui. Beleza? E a gente sabe o seguinte, a gente sabe quem que é RO, a gente sabe quem que é GM, né? A gente pode relembrar isso aí, né? Tá aqui as expressões. E a gente sabe que eu posso escrever o meu RL' como sendo agora um paralelo da resistência de carga, resistência de dreno e resistência de saída. E aí nos resta basicamente analisar esse circuito. Tem várias técnicas. Eu não vou fazer dedução passo a passo, mas eu vou deixar uma nota de aula lá no Moodle, onde vocês vão ver como que a gente pode chegar desse circuito para esse valor de resistência equivalente aqui. Beleza? Então, existem várias etapas, né? Não é muito complicado, mas não vale a pena ficar descrevendo isso aqui no vídeo. Mas vai estar lá na nota de aula, beleza? Então a gente encontra aqui a resistência equivalente vista pela capacitância CGD. Agora falta calcular qual a resistência vista pela capacitância CGS. Então de novo, a gente retorna aqui para o nosso circuito, lembrando que eu tenho que curto-circuitar a minha tensão de entrada, né? E eu vou ter um modelo de pequenos sinais que é basicamente igual a esse. E eu quero saber agora qual que é a resistência que essa tensão Vx está enxergando.
para levantar a impedância de entrada, o que eu tenho que fazer é pegar essa tensão externa Vx que eu apliquei aqui e ver qual que é a corrente X que ela está fornecendo. Beleza? De novo, eu não vou fazer passo a passo aqui, mas essa dedução está nas minhas notas de aula. Então vocês vão encontrar uma resistência RGS que é aproximadamente igual àquilo lá. Beleza? E aí, uma vez tido esses valores, eu posso calcular qual que é a frequência de corte superior, basicamente fazendo 1 sobre a soma das constantes de tempo. Beleza? Só por uma questão de discussão, vamos fazer uma comparação numérica, né? Eu vou assumir então que eu tenho meus amplificadores com um GM de 1.25 mA por volt, uma resistência de Early de 80K, um RSig linha, né? Essa resistência equivalente que eu modelei na entrada de 10K, uma carga equivalente de 20K e essas capacitâncias que são capacitâncias típicas de alguns transistores de sinais que a gente usa em elementos discretos. Beleza? O que tem? Se eu pegar meu amplificador fonte comum, tradicional, que a gente analisou na aula anterior, a gente vai encontrar, então, essas duas constantes de tempo, né, que eu calculei aqui já, os valores, e isso vai nos dar uma frequência de corte superior de 119,3 kHz. Joia. O que acontece agora se eu fizer para o mesmo circuito a inserção de uma resistência de degeneração de 5 kΩ? Não perceba que é uma resistência compatível com as resistências de carga e resistência de entrada, né? A gente vai ter que o efeito disso na banda passante é expandir a banda passante por um fator, e a gente vai chegar ali a uma banda passante de 650 kHz. Qual que é a conclusão que a gente chega nesta análise? A gente chega à conclusão que o uso de uma resistência de degeneração tem um efeito que a gente já conhece, que é aumentar a impedância de saída do nosso amplificador, mas reduzir o ganho na mesma proporção, mas também eu tenho um aumento significativo da minha banda passante. Beleza? Então, usar resistência de degeneração tem esse efeito de aumentar a banda passante. Mas se vocês lembrarem algo que eu comentei lá atrás, há umas 2 aulas atrás, isso já era esperado. Porque a gente sabe que a resistência de degeneração reduz o ganho do nosso amplificador. Existe um compromisso, lembra? Entre ganho e banda passante. Se eu reduzo o ganho, eu espero que a banda passante se eleva. E se eu aumento o ganho, eu espero que a banda passante reduza. Né? Aqui está a prova matemática disso. Beleza? Bom, com isso a gente encerra a aula de hoje, né? E na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre análise de alta frequência para os amplificadores Common Base e Common Gate. Ok? Então até a próxima aula. Um grande abraço. Se você gostou desse vídeo, não deixe de conferir o nosso curso A Tecnologia por Trás dos Amplificadores de Potência, que está disponível lá no nosso site de forma gratuita. Tem toda essa série de vídeos, mais materiais complementares para vocês poderem estudar. Vai lá e dá uma conferida.